Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tassiana e hoje nós vamos fazer um replante na madeira. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse arranjo. Deixa eu primeiro mostrar a minha madeira para vocês. Como vocês podem ver, ela está até escura aqui porque eu lavei bem ela, mas ela é o cerne da árvore. Aqui eles usam para fazer cerca para as vacas, né? Então é uma madeira realmente muito resistente. E eu decidi aproveitar elas nas minhas orquídeas, tá? Agora deixa eu mostrar. Eu tenho duas com a mesma flor, então vou plantá-las juntas para ficar um arranjinho. E eu tenho certeza que vai ficar lindo quando elas florirem. E o vegetal delas, vocês já sabem, né? Que é esse escândalo de lindo. E elas estavam em vasos plásticos, tá? Já há mais de um ano que elas estavam sendo cultivadas lá. Essas raízes são todas raízes novas delas, tá? Elas estavam muito bem desenvolvidas. Estava plantada na casca de pinos, chips de coco, pedacinhos de musgo espagno, isopor e pedra brita, tá? Então era um mix realmente. E eu resolvi tirar elas do vaso, não por problema com a planta, porque como vocês podem ver, elas estão muito bem enraizadas e adaptadas. Porém, o vaso plástico, aqueles transparente, eles vencem muito rápido, né? Eles começam a quebrar e então eu morria de medo de cair lá da minha grade, do vaso quebrar e cair e eu acabar perdendo as minhas plantinhas, né? Então eu vou colocar ela na madeira e já escolhi uma madeira que tem um tempo de duração assim bem legal para cultivar orquídeas. E eu vou pendurar elas dessa forma porque a parte de cima aqui da madeira ela é bem mais grossa, então eu vou conseguir colocar aqui um prego ou furar e passar o arame e vai ficar muito mais seguro do que eu colocar ela aqui, né, onde ela tem várias rachaduras. E essas madeiras, as orquídeas gostam muito porque elas têm muitas rugas, né? Quanto mais ruga tem a madeira, mais as raízes se agarram. Então eu tenho certeza que elas vão adorar esse novo replante. E, como vocês já sabem, eu gosto de usar o fio de nylon. Tanto por estética, né? Porque daí não fica ali aparecendo, mas você pode usar a linha que você tiver em casa. Pode usar a linha de barbante de crochê, linha de costura, uh, o barbante que você tiver. Mas você também tem que ter em vista que um dia essas plantas vão ficar pesadas por causa da haste e o tamanho do vegetal, né? E os barbantes e as linhas costumam apodrecer e cair. Então, vocês deem preferência para pelo menos firmar a planta com uma linha assim que tem uma durabilidade maior, ou então aquelas abraçadeiras de nylon, tá? Também tem uma segurança muito grande na hora de plantar as orquídeas. E esses pedacinhos aqui que ficou grudado de chips de coco, casca de pino, coisa assim, eu não vou forçar e correr o risco de quebrar as raízes, tá? Então, como o replante aqui na madeira é um replante assim bem aberto, bem arejado, não vai causar problema nenhum. E depois com as regas, né, vai acabar caindo. Então, vou deixar que caiam naturalmente. E eu vou tentar posicionar a minha planta aqui de modo que ela fique bem firme, bem presa, porque isso é para todo tipo de replante. Quanto mais firme a orquídea se sentir, mais rápido ela vai desenvolver, tá? Eu posicionei a primeira bem aqui embaixo, tá? Porque ela está com bastante raízes vindo aqui para cima. E eu tenho certeza que logo, logo as raízes dela vão estar abraçando toda essa madeira. E eu vou começar a passar o meu fio de nylon aqui, algumas voltas apenas para segurar ela, depois eu passo o musgo. E essa é uma dica que eu gosto de dar, né? Quando forem mudas, ou então você não sabe cuidar dessas plantas que são mais difíceis de cultivo para muita gente, opte pela madeirinha, tá? Porque é uma forma bem mais fácil de vocês cuidar, de controlar as regas do que dentro de um vaso. Mas também vocês têm que observar, assim, que na madeira vocês vão precisar fazer regas mais frequentes, né? Então, também é um ponto a ser observado, tá? Se para vocês vai funcionar dessa forma.
Nem apertei a linha, tá? Só passei algumas voltas mesmo para segurar ela, porque depois vou amarrar novamente com o musgo. É uma bolinha de musgo realmente, né? A quantidade também pode variar conforme a região, aí se é muito seco, né? Tem gente que usa bastante musgo e seca muito rápido, mas eu prefiro usar menos e fazer regas mais frequentes do que correr o risco de ficar ali encharcada por muito tempo por causa do inverno, que aqui é muito chuvoso e a umidade do ar é muito alta. O verão é bem tranquilo porque é muito quente e seco, né? Então, dessa forma, eu consigo controlar a umidade nos meus dois climas. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei o musgo longe do caule, tá? Ela está aqui apenas em algumas raízes. Aqui são só algumas voltas mesmo para segurar o musgo. Pode usar a linha da sua preferência, né? Eu gosto de trabalhar com fio de nylon. Deixa eu dar um nó aqui. Olha só. O lado de cá eu nem coloquei musgo, tá? Porque eu coloquei bastante aqui na parte de cima. Se você quiser, pode colocar também, não tem problema. Mas eu gosto de cultivar assim com menos musgo. Aqui eu já posicionei a minha orquídea. Como vocês podem ver, eu gosto de deixar um bom espaço entre uma planta e outra. Mas, como eu sei que elas vão crescer e vão desenvolver, assim como tem bastante espaço para elas soltarem raízes, também tem bastante espaço para elas desenvolverem o vegetal. Porque se essa aqui ficar com as folhas mais pendentes, não corre o risco de vir aqui e abafar a mudinha que está embaixo, tá? Então eu gosto de deixar um espaço entre uma planta e outra. Aqui eu vou só dar uma passada com o fio de nylon para firmar um pouquinho as raízes. Colocar um pouquinho de musgo aqui em cima nas raízes. Aqui. O caule da planta, vocês já sabem, né? Eu sempre deixo livre de musgo. E eu sei que tem gente que cultiva com musgo coladinho na planta e não tem problema algum, né? Quem já tem sucesso dessa forma. Mas eu sou daquela ideia de que a gente sempre tem que prevenir, né? Então eu deixo o caule sempre livre de musgo. E aqui eu vou dar algumas passadas com fio de nylon para firmar esse musgo. Porque como eu faço regas de mangueira, né? A água acaba vindo com bastante pressão. Assim não corre o risco de cair o musgo durante as regas. Aqui eu já vou colocar o meu porta-adubo, né? Como eu já mostrei em outros vídeos, eu tô voltando a usar o Osmocote 15912, que ele é um adubo de liberação lenta, então toda vez que eu jogar água aqui, as minhas plantas vão ser adubadas, tá? Falta colocar o pendurador, depois eu faço isso. E olha só, como eu mostrei antes, eu deixei bastante espaço para elas desenvolverem. Embora pareça ser um monte de musgo, não é, tá? É só realmente é uma bolinha, porque ele tá bem soltinho, ó. É uma bolinha mesmo de musgo que a gente usa apenas para segurar um pouquinho de umidade aqui. Ainda mais por serem mudas, né? As mudas, elas necessitam um pouquinho mais de umidade do que as FAO já adulta, tá? Porque elas têm, vocês podem ver, o vegetal delas é pequenininho. Se a gente deixar elas passar cedo, elas podem desidratar, né? E as regas. Sempre que tiver seco o musgo, você pode regar novamente. Então, em lugares muito quentes, provavelmente você vai ter que regar todos os dias, né? E depois, nos dias de temperaturas mais amenas, vocês vão vendo se vai ser preciso regar todo dia sim, dia não, ou duas, três vezes na semana. Isso quem vai determinar vai ser você e o seu clima. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte, comenta e se inscreve no canal. Obrigada. Tchau, tchau.